Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós já louvamos a Deus. Esta foi uma semana muito especial, a semana em que a AD-Seara iniciou seus trabalhos aqui na cidade de São Lourenço da Mata. Quero agradecer a você, pois já somos quase 1.100 seguidores da AD-Seara aqui em nossa cidade. Em 6 dias, 1.100 seguidores em 6 dias. Isso para nós é uma alegria muito grande. Assim que terminar estas restrições decorrentes dessa pandemia, nós iremos inaugurar o nosso templo. O nosso templo vai ficar muito belo. O espaço já foi alugado. É um templo bem localizado. Presta atenção, com amplo estacionamento. E vai ser uma alegria. Já pensou esses quase 1.100 crentes? Será que dá? Dá, eu creio que dá. 1.100 crentes lá no templo vai dar. Oh, glória a Deus. E aproveitando essa oportunidade, eu queria aqui justificar que o servo do Senhor, nosso irmão Alisson, por motivo de força maior, entrou em contato comigo hoje à tarde. Ele estaria escalado para trazer a palavra e não pôde vir. Mas eu creio, se Deus quiser, eu perguntei a ele se amanhã ele puder estar conosco aqui para trazer a mensagem da palavra de Deus. Nessa segunda-feira, o nosso irmão Joel também estará pregando a palavra do Senhor. Mas sem querer me delongar, meus amados irmãos, eu queria, por favor, que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por favor. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 15, versículo de número 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. E assim diz a palavra do Senhor. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Quem pode dizer amém? Amados irmãos, a epígrafe do texto, embora fale sobre a crucificação, especificamente falando, ela é dita, ela é relatada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todavia, apenas desses 4, 3 evangelistas citam esta personagem, no qual é conhecido como Simão Cirineu. Todos nós já ouvimos falar da crucificação, e a cada mensagem acerca dela nos emocionamos, porque a crucificação na vida do cristão é uma passagem que ela impacta, ela vem de encontro diretamente com a nossa história diante de Deus. Por exemplo, você já teve um aparelho telefônico? Este que você está usando não é o seu primeiro, muito provavelmente, porque hoje em dia tudo é descartável, tudo foi feito para durar pouco, para que você possa adquirir um novo modelo. Então pense no momento em que aquele display ou aquele sistema para de funcionar e o seu aparelho telefônico ele simplesmente pifa. O seu smartphone ele para de funcionar. Imediatamente ele perde a sua finalidade, ele perde a sua utilidade. E a primeira coisa que põe em mente é: vou jogar fora. Alguns dizem, joga isso no lixo, ou se não, leva para um museu, sei lá, faz qualquer coisa, pois ele não serve mais para nada. De igual modo, nós, seres humanos, conforme Gênesis, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 26, diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Portanto, se fomos criados à imagem de Deus, nos é penoso e é sediço que sejamos também conforme a sua semelhança.
E por que eu digo que é penoso? Porque se eu fui criado à imagem de Deus, obviamente eu tenho que andar conforme a finalidade pela qual eu fui criado. Qual seja? Andar conforme a sua semelhança. Quem é parecido com Deus? Ser conforme a semelhança de Deus significa eu tenho que olhar com os olhos de Deus. Será que nós olhamos com os olhos de Deus? Será que eu consigo pensar como Deus pensa em todas as situações? Será que o meu coração ele sente como Deus sente? Será que eu falo como Deus fala? Fica a indagação. Bebendo este copo com água, eu cheguei à seguinte conclusão. Uma certa feita eu estava numa determinada instituição de ensino e me lembro que antes de iniciar uma das aulas eu peguei um copo e comecei a enchê-lo de água. Todavia, aquele copo descartável não enchia, ele não chegava à sua borda, eu estranhei depois de alguns segundos e eu percebi que ele estava furado. Imediatamente eu peguei aquele copo, amassei e joguei no lixo. Bebi água, mas não com aquele copo. A mesma coisa somos nós. Nós fomos criados à imagem de Deus. Então, se eu fui criado à imagem de Deus e eu não ando conforme a sua semelhança, eu estou em risco. Porque existem dois atributos que Deus não pode se divorciar. O primeiro deles é o amor. É o Deus que ama de forma incondicional. É o amor de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor que tudo crê. O amor que tudo espera. O amor que tudo suporta. Deus continua acreditando em você. Deus continua esperando por você. E Deus está suportando e muito. Todavia, Deus também possui uma outra atribuição, ou melhor, um outro atributo, algo que é inerente à sua personalidade divina. E o nome disso chama-se justiça. Agora você raciocine comigo. O smartphone não funciona mais. O copo não consegue se encher por causa de uma fenda, de um buraco. Qual o destino desses dois elementos? O lixo. Portanto, vejo agora vigorar o alerta de João Batista no capítulo 3, versículos 10 e 12 da carta, ou melhor, do Evangelho de Mateus, no qual diz que toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. E o que seria árvore dentro desta acepção? Somos nós. No Salmo de número 1, o salmista, ele compara o ser humano a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e que darão fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Então, o homem, ele é comparado a uma árvore, por isso que lá em Jó diz, há esperança para a árvore que foi cortada. Portanto, é extremamente impactante a crucificação, por quê? Porque nós de nós mesmos não conseguimos ser a semelhança de Deus. A imagem de Deus, o homem bom ou mau é. Como é que eu posso dizer isso? Porque um homem, para ser imagem de Deus, ele tem que ter características inerentes a Deus, tais como capacidade de raciocinar. O homem bom raciocina, mas o homem mau também, para fazer o mal. À medida em que o ser humano, Deus, ele tem sentimentos, e o homem tenha, bom ou mal, mas ele também tem sentimentos. Deus, ele tem ações racionais, o homem também, bom ou mal, ele, boa ou mal, ele tem ações racionais, ações coordenadas, há um domínio da sua mente sobre as suas atitudes. Portanto, o problema é que por nossas próprias forças, nós não conseguimos, por mais que nos esforcemos, sermos a semelhança de Deus. Então, o nosso destino, por este atributo de justiça, no qual esta característica que Deus possui, não nos permitiria sermos salvos jamais. Estaríamos fadados à destruição. Por isso que o próprio João Batista diz, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. É por isso que nós não podemos andar no pecado, porque o pecado destrói, o pecado deteriora, e o pecado nos destina à morte e à condenação eterna. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos?
é que a crucificação, ela pode colocar um ponto final nesta situação. Mas não é da cruz que eu vou falar propriamente dito. Eu queria falar sobre este homem que foi constrangido, este homem que foi forçado. Obviamente que eu escolhi o Evangelho de Marcos, porque Marcos possui algumas peculiaridades. Por exemplo, os pais, os eruditos da igreja do primeiro século, já acreditavam, já entendiam, já reconheciam o Evangelho de Marcos como o primeiro evangelho escrito na Bíblia Sagrada, ou melhor, no Novo Testamento. Embora o Evangelho de Mateus ele se coloque na biblioteca da Bíblia Sagrada do Novo Testamento como o primeiro evangelho, ele não foi escrito anteriormente a Marcos. Mas sim ele é colocado de forma primária pelo fato de ser uma espécie de intersecção entre o Novo e o Antigo Testamento, trazendo consigo citações. São mais de 85 citações, são mais de 60 profecias. A genealogia de Jesus, que veio direto de Abraão como caracteres de um Messias. Mas este não foi escrito primeiramente. Um segundo ponto, uma segunda característica do Evangelho de Marcos, ele é um evangelho conciso, porque o seu destinatário seria o povo romano. Então, o que é que eu quero trazer com isso aqui? É que o Evangelho de Marcos, quando Marcos ele fala acerca da crucificação, ele fala com uma certa afinidade deste homem. Ele não fala de um certo Simão apenas, mas ele diz que era um certo Simão conhecido também como o Cirineu, e era também um conhecido da igreja de Roma, porque Marcos escreve este evangelho cerca de 35 anos após estes fatos, ou seja, quando já se passavam mais de 3 décadas da fundação da igreja, quando os prosélitos romanos foram evangelizados no Pentecostes, 50 dias após esse evento, e essa igreja já havia sido estabelecida, como eu já falei, mais de 30 anos após. Portanto, eu vejo aqui Marcos falando de um homem cuja sua história de salvação, apesar dele ser tão pouco citado, foi um homem extremamente importante na história da igreja de Roma. Perceba que outros evangelhos falam acerca dele. Veja só lá em Mateus, no capítulo de número 27, versículo 32, que diz: e quando saíam, encontraram um homem cirineu. Ou seja, não era o Cirineu, pai de Alexandre de Rufo. É como se Mateus dissesse: eu ouvi falar nele, não o conheci. Mas era um certo Simão, era um certo Cirineu. Não é um certo Simão, conhecido Cirineu. Era um certo Cirineu chamado Simão. Por que Cirineu? Porque Mateus ele escreve um evangelho destinado ao povo judeu. E os Cirineus, eles eram uma espécie de denominação ou uma espécie de um certo povo judaico. Você vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando Estevão, no capítulo 6 e no versículo 8, diz a Bíblia que ele, estando cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. E diz que um grupo de judeus se levantaram contra ele. Dentre eles, os que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos Cirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ou seja, veja que Mateus ele cita primeiro a expressão, ele não cita um certo Simão Cirineu, ele primeiro fala de Cirineu chamado Simão. Por quê? Porque a única coisa, o único elemento que Mateus conhecia era a denominação Cirineu, que se tratava de uma denominação judaica. Portanto, Mateus se limita a falar de um certo Cirineu chamado Simão. Vamos ver o que diz Lucas. Lucas, lá no capítulo de número 23 e no versículo 26, ele diz o seguinte: quando iam levando
tomaram um certo Simão, Cirineu. Veja que Lucas, conforme o capítulo 1, ele era um pesquisador detalhista. Então ele não vai atrás da denominação. Primeiro ele cita o personagem. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Então você agora vê que Lucas não está focando a denominação dos sirineus. Ele está focando no certo Simão. Por que um certo Simão? Porque Simão era um nome comum. Você tinha, por exemplo, Simão Pedro, que era apóstolo, discípulo de Jesus. Você tinha outros. Você tinha Simão Cananita. Você tinha uma série de outros Simões, que era um nome muito comum naquela época. Por isso que Marcos e o detalhista Dr. Lucas falam de um certo Simão, Cirineu. Mateus já é mais afastado, ele foca a denominação e constrangeram um Cirineu, chamado Simão. João sequer chega a citá-lo. Mas por que eu estou falando de Simão? Porque acredita-se que Simão ele fosse, depois da sua experiência de salvação, após a evangelização aos romanos, ele seria um homem que colaborou, ele e a sua família, para a igreja que estava. A igreja do Senhor já havia sido fundada no Pentecostes, a salvação já havia chegado aos homens, mas a igreja de Cristo em Roma ainda não havia chegado. E ela chegou exatamente com esse grupo de pessoas que foram evangelizados, e o próprio Paulo, que reforçou a evangelização ali no Império Romano, onde se instalou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E dentro dessa igreja, que foi frutuosa, que foi crescendo, que foi desenvolvendo, a ponto de receber de Paulo uma epístola, que é a epístola de Paulo aos Romanos. Depois de tantos anos, o que aconteceu com Simão? Provavelmente dormiu no Senhor, mas a sua família, segundo o próprio Marcos, que fala, e constrangeram um certo Simão Cirineu. Com detalhes, Marcos, tu conhece ele, você é da igreja de Roma, os irmãos da igreja de Roma conhecem esse Simão. Quem é ele? Aí Marcos identifica, é o pai de Alexandre e de Rufo. Como prova disso, você vê lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16, e no versículo 13. Você vê que a partir do versículo de número... A partir do versículo de número 3, o próprio Paulo, ele através de Tércio, começa a saudar pessoas conhecidas, pessoas amigas da igreja em Roma. E no versículo 13, ele lembra de um cooperador, filho de um conhecido servo de Deus ali de Roma. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Então veja o carinho, o respeito que a família desse certo Simão, o Cirineu, tinha na igreja de Roma. Por que eu estou falando isto? Porque Deus, ele tem maneiras, muitas das vezes, peculiares de se encontrar conosco. O que este homem, o qual fora constrangido, ou seja, compelido, forçado a participar daquele evento que não era algo nada glorioso, humanamente falando, porque eu estou falando de alguém que estava sendo morto pelo método mais cruel de execução que existia ali, que era um método de morte, execução mediante morte de cruz, sendo precedido por uma sessão de tortura e espancamento. Mas o que Simão tem a ver com a história? Simão era um judeu. Mateus, Marcos e Lucas enfatizam isso. Lucas, no livro de Atos, fala quem são os sirineus. Era uma espécie de denominação judaica. Por outro lado, você tinha Mateus, Marcos e Lucas, que o citam como um
certo Simão Cirineu, com exceção de Mateus, que primeiro destaca a denominação, um certo Cirineu chamado Simão. Em contrapartida, você tem este homem. Se ele era judeu, o que ele estava fazendo ali? Será que realmente ele se arrumou, ele aguardou um ano inteiro para ver a crucificação? Não. Todo judeu, quando chegava no período da Páscoa, que a Páscoa, diga-se de passagem, era um dos momentos mais esperados na vida, nas famílias judias, onde este patriarca, este homem, ele se preparava uma vez por ano a sua vestimenta, uma vestimenta de linho fino, vestimenta essa que tinha que ser branca, não podia possuir mancha. Ele vestiria a sua vestimenta branca e se encaminharia em direção ao templo em Jerusalém. Dentro do templo de Jerusalém você tinha um sumo sacerdote, e no pátio existiam cerca de 4.000 levitas, que eles iam recebendo do povo o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto. Então a meta de Simão Cirineu era, a Bíblia diz o quê? Que por ali passava vindo do campo. Por que ele vinha do campo? Porque ele foi comprar o cordeiro. Ele foi comprar o cordeiro. Ele compra o cordeiro. Ele veste a sua vestimenta branca. Ele sabia que não poderia estar com ela manchada, pois se ele se apresentasse diante do sacerdote com a vestimenta manchada, acabava a Páscoa dele, porque o ritual, ele consistia exatamente no corte, no sangramento do cordeiro, no qual o sacerdote ele colocava esse cordeiro por sobre uma pedra, sobre um altar, uma pedra que não era trabalhada, e ele começava a girar em sentido horário, de modo que todo o sangue daquele cordeiro ia circulando em volta do altar. E existia uma planta, um arbusto, ali nas regiões de Israel e da Palestina, chamada isopo, ou isopo, onde ele pegava aquela esponja, você vê na passagem, quando deram vinagre a Jesus, pegaram uma espécie de isopo, ou de isopo, encheram de vinagre, e o soldado romano colocou ali para Jesus experimentar. Então uma esponja como aquela, ela era removida, e ali o sacerdote começava a pegar por sobre aquela poça de sangue em volta do altar, começava a melar com aquele sangue, e os homens que estavam de frente ao templo, ficavam ali de branco, não podia ter a veste suja, a veste não podia estar manchada, a veste tinha que ser de linho fino, e ele começava a aspergir sobre aquele povo. Automaticamente, quando aquele homem tivesse a sua vestimenta suja, aspergida com aquele sangue, ele estaria com o seu pecado, em tese, perdoado. Então era um momento épico para qualquer cristão. Se você quisesse renovar a sua fé, se você quisesse renovar as suas forças, você tinha que comparecer lá. Então, representando a família, aquele homem, como disse o capítulo 15, versículo 21, ele vindo do campo, ele pegou o seu cordeiro, ele ia com a sua veste branca, caminhando por Jerusalém. Caminhando em direção a Jerusalém. Mas no caminho tinha o Gólgota. No caminho tinha uma multidão. Nessa hora você está indo para o culto e de repente uma tragédia, um acidente, algo terrível, e a curiosidade, quem sabe, falou mais alto. E como fruto dessa curiosidade eu percebo, penso eu, a Bíblia não fala, mas eu me permito dar asas à minha imaginação para tentar ao menos ter uma ideia, compreender o que aconteceu com aquele homem. Ele, quem sabe, tenta dar uma aproximada para ver aqueles homens ali desfigurados, segurando a cruz, que não era a cruz propriamente, era o chamado patíbulo. O patíbulo, a cruz, ela era formada por duas grandes madeiras, era o chamado estips, que era aquele pedaço de madeira vertical que sustentava o morto ou executado, e ele vinha trazendo sobre os seus ombros o chamado patíbulo, que era a parte horizontal, onde ele ia carregando sobre os ombros.
com o seu corpo já totalmente desfigurado, machucado, açoitado, espancado, Jesus, ele chega no seu limite humano. O cansaço, a surra, a desidratação o leva a quase desmaiar. E perto das 11 horas da manhã daquela sexta-feira de Páscoa, Jesus pende e cai. Penso que com aquela queda, o sirineu se aproveita e tenta dar uma olhada. Onde, para sua surpresa, um soldadão romano puxa pela veste à força e lhe leva para o meio daquela cena trágica. Penso que aquele homem sirineu, esse homem chamado Simão, começa a se limpar, começa a bater lá aquela poeira, porque ele sabia que se sujasse a vestimenta, a Páscoa dele estava perdida. E o que é que ele faz? Ele imediatamente tenta se afastar, mas o soldado diz: agora pega e leva. E ele diz: quem sabe não, eu não posso, eu tenho um compromisso agora ali no templo, eu sou judeu. Pega e leva. Não, Senhor, o Senhor não me entendeu. Eu não posso. O homem está aí todo sujo de sangue. Se eu sujar a minha roupa, está perdida a minha Páscoa. Eu não posso. Eu preciso do perdão dos meus pecados. E mais uma vez aquele homem, aquele centurião diz: pega ele e leva. Não vai levar não, e mostra a espada. Ele é constrangido. Ele é forçado. Ele é compelido. Na visão daquele homem, a sua Páscoa estava perdida. Às vezes Jesus aparece, querido, em lugares, em momentos ou em movimentos que você menos espera. Existem pessoas que estão exacerbadamente apegadas a uma religião, quando na verdade Jesus Cristo é mais do que uma religião. Existem pessoas que resumem Deus a um rito, a um CNPJ, que resumem Deus a um pastor, a um estatuto. Deus só está aqui, eu estou indo para lá, eu vou para o lado de lá, eu vou adorar, Deus vai cumprir a sua promessa, a minha salvação está ali. Quando na verdade Deus às vezes permite que no percurso algo de desconhecido aconteça. Oh, aleluia! Quem diria? Nunca se passou na cabeça daquele sirineu. Agora aquele sirineu, ele é obrigado a pegar aquele homem de 33 anos de idade, com o seu rosto, seu corpo, suas costas principalmente, totalmente desfiguradas. E ele agora vai ajudar aquele galileu. Bota o patíbulo sujo sobre as suas costas, sujo de sangue, e ajuda aquele homem de 33 anos a levar a sua cruz. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, cuja esposa Paulo chamou. Disse a Rufo: eu te saúdo, Rufo, eleito no Senhor. Tércio, escreve aí: saudai a Rufo, eleito no Senhor, na igreja, cooperador da igreja de Roma, e também a sua mãe, que também considero como se fosse minha. Aquele mesmo está carregando Jesus, e deve estar se lamentando, dizendo: minha Páscoa foi para o espaço, porque eu perdi meu cordeiro, eu estou sendo obrigado a levar um preso prestes a ser executado, provavelmente, não sei se é ladrão, não sei se é bandido, eu não sei se é assassino, eu sei que eu estou levando, e agora eu tenho que levá-lo. Agora não me resta mais nada a não ser assistir à execução. Aleluia. E quando aquele homem menos espera, irmão Arlan, quando aquele homem é colocado naquela cruz, quando às 3 horas aliás, salvo engano, foi meio-dia, um grande eclipse começa a vir sobre aquele local, o sol simplesmente some, a luz solar desaparece,
Horas depois aquele homem grita: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era só um executado, irmã Luana. Era só um bandido condenado. Eu deixo de ir para a minha Páscoa. Eu deixo de comparecer perante o meu sacerdote. O cordeiro não vai ser aspergido o seu sangue nas minhas vestimentas brancas. Eu perdi a minha Páscoa para ser obrigado a assistir a uma execução. Jesus, ele chega em lugares e em situações que você menos imagina, querido. E cerca de 3 da tarde, aquele homem morre. Aquele galileu falece. Aquele tremor. Tudo escuro. Catacumbas em Jerusalém começam a se abrir. Mortos ressuscitarem. E aquele homem ouve alguém dizer assim: verdadeiramente este era o filho de Davi. O que eu concluo com isso? Embora o sirineu Simão não fosse mais citado em nenhuma parte dos evangelhos fora esta, eu sou remetido 50 dias depois, quando na festa da Páscoa eu queria pedir licença para narrar pelo menos essas 3 mais importantes festas na minha visão, que era a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa que estava ocorrendo naquele dia e a festa do Pentecostes. Na festa dos tabernáculos, meus irmãos, só para que compreendamos o contexto, o que acontecia ali, para que se tenha uma ideia, há quem diga que a população nativa oriunda de Jerusalém era de aproximadamente 50 mil pessoas. Para você que me assiste aqui de São Lourenço da Mata, 50 mil pessoas era uma população equivalente a uma situação eficaz de quarentena. É como se a metade da população de São Lourenço da Mata fosse removida da cidade e como população só tivesse aqueles 50 mil. Pouca gente relativamente. Todavia, nos períodos de festa de Páscoa, havia um boom de explosão populacional, de explosão demográfica, que Jerusalém começava ali, chegava a picos, dizem os historiadores, de até 3 milhões de pessoas visitando. Imagine o que é uma cidade pacata, de 50 mil pessoas, sendo ali tomada, visitada por uma multidão de 3 milhões. E isso, imagine isso em dia de execução, que era algo que não era normal. Não se executava preso naquela época, naquela data, naquele dia, em meio àquela... Tanto que chegou-se a se fazer um alerta: não se pode, vamos esperar depois da Páscoa. Muita gente, ele tem muitos seguidores, vai haver muito alvoroço. É perigoso. Uma coisa é você controlar o exército romano, controlar 50 mil, outra coisa 3 milhões. Mas... como é que acontecia nessa festa dos tabernáculos? Os judeus, eles saíam das suas casas. E tanto que essa festa também é denominada de festa das cabanas. Porque os judeus saíam de dentro de suas casas e armavam tendas no meio da rua para se recordarem dos períodos das peregrinações, do período das peregrinações, aqueles 40 anos de deserto. Aqueles 40 anos em que eles ficaram caminhando, peregrinando pelo deserto. Por isso a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Já na Páscoa era diferente. As pessoas no dia de Páscoa iriam ficar reclusas. Elas ficavam dentro das suas casas, rememorando o dia em que Deus deu o livramento quando o anjo da morte matou os primogênitos no Egito e deixou aquele povo escapar, e em razão daquela 10ª praga, o povo pôde sair. Então Páscoa era o êxodo, era a saída, era a libertação. Sendo Faraó um tipo de Satanás que escraviza, o Egito um tipo do mundo, e a igreja,
E a Páscoa em si, a libertação, Moisés o libertador, um tipo de Cristo. E Israel era o povo que havia sido liberto de tanto tempo de pecado, de idolatria, de iniquidade. Posteriormente à Páscoa, 50 dias depois, você tinha a festa do Pentecostes. Quando diz no capítulo 4, salvo engano, no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 4 de Atos dos Apóstolos, Lucas diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Onde estava naquele momento Simão Cirineu? A resposta eu posso encontrar aqui no versículo de número 5, em Jerusalém. Estavam habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene. Onde estava o Cirineu? Ali! Vamos ver o que é aquilo lá. Eu já perdi minha Páscoa mesmo, então não vamos perder a viagem. Vamos ver. Que negócio é esse? Esse povo da Galileia está falando de um Deus para mim na minha língua. Um povo que é formado de pessoas simples. Pessoas que estão cheios do Espírito Santo. Quando alguém murmura naquele exato instante, dizendo que aqueles homens estavam embriagados, se levanta Simão Pedro e prega para eles. E depois daquela pregação, Simão Cirineu e todas aquelas pessoas, no capítulo 2, versículo 37, fazem uma indagação. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, varões irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina. Ou seja, Simão Cirineu, ele sai de Jerusalém, ele volta para a sua terra, ele leva Jesus Cristo a sua mulher, ele leva Jesus Cristo a Alexandre, seu filho e Rufo, e eles participam da fundação da igreja de Roma. Mais de 30 anos depois, aquele homem deixa um legado. O que é que eu quero dizer com essa palavra? Que Deus, Ele quer usar pessoas simples como você, que quem sabe estava muito apegado a uma rotina, quem sabe até está enfadado, muito preso a uma religiosidade, muito preso a um dogma. Eu quero te apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo pode agora chegar no teu viver de onde você menos espera. Quando você pensa que Jesus está lá no templo, que o sacerdote está jogando lá, aspergindo o sangue de um cordeiro, o cordeiro pascual, ele pode chegar até você nesta noite e revelar o seu plano. Aceite o plano de Deus para a sua vida. Se apegue por aquilo que Jesus tem para você. Penso eu que no retorno, aquela mulher, a sua esposa, a esposa de Simão, ela pegando a sua bagagem, ela vê aquela roupa toda suja de sangue e diz: puxa, meu marido conseguiu, olha. E aspergiram, capricharam nele. Pense numa roupa toda suja de sangue, só que algo talvez
talvez, penso eu, venha a ser o motivo da sua indagação. Ô Simão, se tu fosses levar o cordeiro, por que é que tu trouxestes um outro cordeiro para cá? Se tu não levasses um cordeiro para ser sacrificado, tu não fostes no campo, tu não levaste esse cordeiro lá, o que é que esse cordeiro está fazendo aqui em casa? Ah, mulher, senta aí. Eu tenho uma história para te contar. Eu encontrei o verdadeiro cordeiro. O verdadeiro cordeiro, na verdade, me encontrou. E é ele que eu quero te apresentar nesta noite. A ADCeara, ela é muito mais do que uma religião. Nós não viemos aqui simplesmente vender uma placa denominacional. A missão da ADCeara é trazer Jesus Cristo para você. É muito Jesus Cristo e menos religião. Nós queremos te trazer muito Jesus Cristo e menos dogmas. Queremos te trazer liberdade e não escravidão. Queremos te apresentar um Jesus que liberta. Um Jesus que ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, crente, estás sentindo um fardo pesado? Esse fardo não é de Jesus, não. Esse fardo pode estar sendo lançado por alguém. Alguém, talvez, quem sabe, até o excesso da religiosidade, o excesso da doutrina, o excesso do dogma, o excesso do tradicionalismo, pode estar sufocando a tua fé. Depois de tanto tempo na igreja, estás, quem sabe, desanimado. Depois de tanto tempo na igreja, estás triste, deprimido, pensando em parar. Larga esse fardo. Esse fardo não é de Jesus, não. Recebe o fardo de Jesus nessa noite, que ele tem muito para te dar. Receba essa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui, meu amado irmão, agradecer a você, nosso querido espectador, que pelo canal do Instagram tem nos assistido, tem incentivado esse trabalho. Como já disse, já somos quase 1.100 seguidores em 6 dias de criação do nosso perfil. Quero aqui te agradecer, de todo o meu coração, em nome do pastor Hélio, em nome da igreja ADCeara, em nome de todos os irmãos, que gratuitamente, de bom grado, em nome da irmã Alina, em nome do meu irmão Diácono Acélio, que veio aqui, cederam o seu lar e fizeram na sala da sua casa a ADCeara surgir. Eu quero agradecer a eles, e em nome deles eu também quero agradecer a você. A ADCeara está de portas abertas. Brevemente o nosso templo será inaugurado. Quando, irmão Everson? O contrato já tá assinado. Agora só falta liberar a pandemia. Governador, Jesus, faz baixar essa pandemia. Expulsa esse vírus maligno aqui de São Lourenço da Mata, porque a ADCeara chegou. Queremos te adorar naquele santo templo. Queremos pegar os peregrinos. Aleluia! A igreja do Senhor Jesus Cristo se multiplicará através da Assembleia de Deus Ceará em São Lourenço da Mata. Deus está pegando os anônimos, os Simões Sirineus, aqueles aparentemente insignificantes, que estão cansados, frustrados, e Deus está te chamando para receber o dom, o recebimento das almas. Não dê ouvido à voz contrária. A ADCeara não é divisão, é soma, é multiplicação, é graça de Deus, é manifestação dos dons, é Deus sendo revelado em São Lourenço da Mata. A diferença é que ele não é monopólio nosso. A ADCeara é de Jesus e não Jesus da ADCeara. Porque ele comprou um povo seu e foi com seu sangue. Foi aquele sangue que sujou a vestimenta do Simão Sirineu. Foi aquele sangue que foi vertido lá na cruz. Não importa qual é a tua situação. Portanto, meu querido, eu quero te agradecer. Amanhã teremos mais uma live, domingo aqui. Na segunda-feira teremos uma outra live. Posteriormente a isso, aí você fica um pouquinho na saudade. Porque ao longo da semana vamos começar a oficializar os trabalhos. Escola Bíblica Dominical, culto de doutrina, círculo de oração, coro jovem,
tarde ou noite de louvor e adoração, e você aqui conosco, vai aquecendo o teu coração, deixa Jesus com seu sangue e ressuscitando e te revigorando e vitaminando a tua vida espiritual. Sente o renovo de Deus, sente o Espírito Santo. Enquanto eu falo daqui, o Espírito Santo vai inundando, vai enchendo, vai queimando o teu coração, vai inundando a tua alma, vai te dando graça. Aí você diz, meu Deus do céu, o que é isso? É um trabalho tão simples, são pessoas tão simples, não são os melhores pregadores, não são os melhores cantores, mas eu falo do melhor. O melhor de Deus não é placa, não é CNPJ, não é um diretor, não é um pastor. Eu estou te apresentando Jesus Cristo para a tua vida. E eu te digo nesta noite, se tu queres aceitar a Jesus, eu não estou te pedindo para aceitar a Seara. A Seara é meio, mas Jesus é o fim. E Ele te chama. Você pode vir para a nossa igreja? Pode, vamos te receber de braços abertos. Mas, irmão Everson, eu gosto da igreja batista. Vá para a Batista, querido. Jesus está lá. Jesus também salvou os nossos irmãos batistas. Não, eu acho melhor a presbiteriana. Não tem problema. É Jesus. Não, irmão Everson, eu vou para uma congregacional. Melhor, eu vou para Deus é Amor. Não, eu tive uma ideia. Eu vou para a presbiteriana renovada. Porque eu acredito na manifestação dos dons. Os dons espirituais não são exclusividade dos pentecostais. O projeto da Seara é trazer Jesus Cristo para São Lourenço da Mata e não um povo para si. Portanto, quero te agradecer. Obrigado por acreditar. Obrigado por ver Cristo em nós. Eu agradeço a Deus porque só o Espírito Santo para te segurar por quase 2 horas aqui, no meio de pessoas tão simples, e eu sou a maior delas, a mais simples de todas, porque muitos aqui são cheios de talentos. Eu apenas, esses dias todos, eu me limitei a dirigir um trabalho. Eu estou te chamando aqui para Jesus, querido, recebe a Ele. E você, meu irmão, que serve a Jesus Cristo há tanto tempo, há tantos anos, Jesus te chama para reaquecer a tua alma, para reacender a chama do Evangelho no teu coração. Como diz aquela música, acende a chama, ó Pai, que por uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Não deixe a religiosidade te sufocar, não deixe o dogmatismo te sufocar, não deixe que o excesso, que o extremismo te sufoque. O extremismo mata, o extremismo divide, pessoas se desviam por causa do extremismo, pessoas odeiam as outras por causa do fanatismo, pessoas caluniam, chamam de lobos, manipulam a Bíblia Sagrada enganosamente, mas Jesus não. Quem fala Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê ao Pai, não é através da Seara. A Seara é meio, você virá ao Pai através do Jesus que pregamos aqui. Oh, aleluia. Obrigado, querido irmão, de todo o meu coração. Nós vamos concluir agora. Eu quero receber os pedidos de oração aqui, porque os nossos irmãos estão cultuando conosco. Irmão Geraldo, que perde pela irmã Paula, diagnosticada com glaucoma e esposo. Eu ouvi essa semana o nosso irmão pregar aqui, você que nos acompanhou, que Jesus curou cego. Então Jesus cura glaucoma, isso para ele é nada. Aleluia! Vamos orar pelo irmão Geraldo. Irmão Geraldo pede por Paula, que está diagnosticada com glaucoma. A irmã Isolda pede pelo seu esposo que está na linha de frente. Não compreendi. Ah, sim, porque é uma área de risco, não é? Ele está na linha de frente, ou seja, Jesus ele é a saúde das nações, querido. Ele vai blindar. Olha, escute uma coisa. É Isolda ou Isoilda? Isoilda, perdão. Irmã Isoilda, o teu Deus, que não é um Deus que é monopólio de placas denominacionais, mas é um Deus cuja comunhão foi conquistada pelo sacrifício de cruz, pela morte de cruz do Senhor Jesus. O Jesus que a senhora já recebeu. O Jesus que a senhora confessa aqui, que a senhora é crente na pessoa de Jesus Cristo. Ele lhe relembra que Ele é o teu Deus do Salmo 91. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à tua casa. Vamos orar pela irmã Betânia e família.
Irmã Betânia e família. Vamos orar pela irmã Jailza e Rivaldo. Meus irmãos, isso aqui é uma dádiva, viu? 23 anos de feliz vida conjugal. Olha, eu não posso te dar o presente, mas Jesus pode. Deixa eu te dar um presente, abre tua Bíblia aí. Evangelho de João 15:7, para ti, irmã Jailza, e para o seu esposo Rivaldo. Veja o que diz, João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É a palavra de Jesus para a senhora. Eu não sei e não preciso saber o que a senhora está passando, o que a senhora necessita, mas Deus sabe, a senhora não está nele, vamos orar por eles. Portanto, nesse momento eu quero convidar o irmão Jonas Oliveira para orar pelos pedidos de oração. Em seguida, o nosso irmão Arlan Gonçalves fará o agradecimento pelo trabalho. Relembrando, amanhã teremos a live, no domingo teremos uma live, na segunda creio que o irmão Alisson amanhã virá pregar, e na segunda-feira o meu querido amigo, o meu querido irmão, o irmão Joel, que vem aqui também pregar a palavra de Deus. Essa semana ele deu uma prévia, mas vai mandar tudo que Deus deu para ele na próxima segunda, em nome de Jesus, porque aqui quem brilha é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, no qual nele em Jesus Cristo, não há outro nome dado entre os homens nos quais haveremos de ser salvos. Irmão Jonas. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmão Fernando pede oração por Cassilene, que está hospitalizada. A irmã Alina também pede oração pelo seu pai. Deus sabe de tudo. Quantos mais carecem de oração, eu e minha casa também assim oremos. Soberano Deus, Pai eterno, bendito, na tua presença estamos gratos, Senhor, nesta noite, a oportunidade concedida de estarmos, Senhor, aqui adorando o teu santo nome, na beleza de tua santidade. Veja os teus filhos, Senhor, que estão aí nas suas casas, nos seus lares, te adorando, te exaltando. Os que fizeram pedidos de oração, Senhor, os que também não puderam fazer, mas tu sabes a história. Tu conheces a vida, os problemas e tempestades, Senhor, que estão passando. Nós te pedimos, Senhor, estende tuas mãos sobre esta tempestade. Acalma o vento, sopra, Senhor, um vento, Senhor, para fazer bonança sobre esta tempestade. Deus bendito, estende tuas mãos sobre os enfermos, cura as enfermidades. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura as enfermidades, ajuda aqueles que estão desempregados, vai sustentando, suprindo as necessidades em meio a esta pandemia, vai ajudando os teus filhos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estão na frente, Senhor, desta pandemia, vai blindando, vai guardando, vai livrando os teus filhos. Veja esta crise global, esta pandemia e também a crise econômica, os teus filhos que são empresários, microempreendedores, funcionários, autônomos, Senhor, os que estão desempregados, vai cuidando, vai suprindo as necessidades. Tu és um Deus de provisão, tu és o Deus que sustenta, tu és o Deus que supre as necessidades. Nós somos dependentes de ti, meu Deus. Estende tuas mãos, Senhor, vai ajudando esta obra. O nosso pastor Hélio Ribeiro vai ajudando, Senhor, Deus, esta obra que está sendo iniciada, vai suprindo as necessidades, vai dando estratégias, vai levantando obreiros para a tua seara, vai, Senhor, construindo este projeto
vai firmando as estacas, vai enlarguecendo a tenda. Deus vai salvando aqui em São Lourenço da Mata. Veja, Senhor, o prefeito desta cidade. Veja, Senhor, Deus bendito, teus filhos aqui nesta cidade. Vai salvando, vai curando, vai libertando os oprimidos e cativos. Vai visitando os presidiários, nossos irmãos que se encontram nos presídios. Vai visitando aqueles que se encontram nos leitos das enfermarias, nas salas de UTI, aonde nós não podemos entrar. Tu podes visitar esta noite. Vai visitando, Senhor. Entra com a tua visitação, com a tua providência. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se você crê, você diga amém. Porque aquilo em que 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado no céu. Vamos agradecer ao trabalho, a mais esse trabalho. Deus sempre nos surpreendendo, não é verdade? Irmão Arlan Gonçalves, pregador da palavra, foi o pregador da terça-feira. Irmão Arlan vai fazer esta oração. Deixo aqui minha saudação para o meu querido amigo, o presbítero Paulo Gonçalves e a irmã Alberian. Presbítero Eli, meu grande amigo presbítero Eli, tive a oportunidade hoje pela manhã de estar com ele. Um grande abraço, meu amado presbítero Eli Ribeiro. E para todos os irmãos da AD Seara em Escada. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, assim como orienta nosso presbítero, oremos. Justo e eterno Deus, na tua presença neste momento queremos agradecê-lo pelo privilégio, a oportunidade nos concedida, todos os irmãos aqui presentes, bem como os que acompanharam esta transmissão. Ó Deus, te louvamos pela oportunidade de receber de ti a ministração da tua palavra, a palavra que veio aos nossos corações, ó Deus. Abençoa os teus filhos, aqueles que não fizeram a sua decisão a Cristo, proporciona-lhes outras oportunidades. Te oramos, te agradecemos no teu nome. Amém. Só um minuto, meus amados irmãos, eu quero aproveitar aqui para agradecer ao meu irmão Rinaldo, nosso irmão Fernando, que está em repouso, nos lembra isso. Irmão Rinaldo, que Deus te abençoe pelas cestas básicas. Irmão Diácono Jorge Vieira chegou há pouco do trabalho, estava aqui pregando essa semana, com a minha irmã Sandrine também. Sim, e aproveitando o ensejo, faço a minha gratidão de público ao nosso irmão Rinaldo, porque nós estamos aqui arrecadando cestas básicas. Não é para fazer propaganda, não é para dizer por aí que nós estamos fazendo, não é nada disso. É uma obrigação. Mateus capítulo 25, ele diz no versículo de número 34, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no verso seguinte ele diz, porque eu tive fome e me deste de comer. Então isso aqui não é virtude, isso é obrigação que eu tenho como cristão. Por isso que a AD Seara, ela está com essa campanha. Nós queremos arrecadar 500 cestas básicas, e o nosso irmão Rinaldo, de muito bom grado, com espírito voluntário, procurou o nosso irmão Fernando e levou uma cesta básica. Muito obrigado, que Deus te recompense, meu querido irmão. E a você, meu amado irmão, que quiser também contribuir, entre em contato conosco. Vamos levar para as vítimas do Covid, não somente as vítimas por conta da patologia, mas também pessoas que estão desempregadas por causa dessa quarentena, 3 meses de quarentena, o país quebrando, o comércio fechando, a indústria definhando, e neste momento nada melhor do que um ato de solidariedade. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.